boa tarde. Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Olha, nós chegando aqui mais uma vez para trazer esse conteúdo maravilhoso nas suas tardes e sábado. Final de semana preparado com saúde e fé aqui na nossa rede Aparecido de Comunicação. E seja muito bem-vindo, muito obrigado de coração por essa oportunidade que eu tenho de estar aí com você. Nunca estou sozinho, nosso super time está também muito feliz de poder estar com você. E seja muito bem-vindo a essa nossa programação aqui no programa Saúde e Fé, agora nesse novo horário. A gente quer cuidar mais e melhor da sua saúde, da saúde da sua família. Por isso que a sua participação é importantíssima. E você pode e deve participar pelo WhatsApp, por exemplo, que é o 12 3104 1212, 12 3104 1212. Não esqueça, hashtag #EuNaTV, para a sua pergunta chegar nesse programa. Temos também, é claro, você já conhece, está curtindo, já está seguindo, está divulgando, está sugerindo para as pessoas, que é o nosso Instagram, minha gente. Programa Saúde e Fé, lá a gente tem enquete, postagem, durante a semana inteira a gente movimenta isso, porque vale a pena, viu, gente? Então sejam todos bem-vindos, participem, porque o programa, ele é muito seu. Minha gente, segundo pesquisas recentes realizadas pelo IBOP, 44% da população brasileira tem algum tipo de doença respiratória. E esses casos tendem a piorar com a chegada do tempo mais frio. Por isso, é necessário ter alguns cuidados de prevenção. Dessas doenças, asma e bronquite são as mais comuns entre a população. Vamos juntos descobrir como cuidar e prevenir dessas malditas doenças, né? E para falar sobre asma e bronquite e nos esclarecer qualquer dúvida, nós temos o prazer hoje de receber a doutora Maria Prata, que é nossa médica pneumologista, que aceitou nosso convite e vai entrar aqui na nossa salinha da saúde. Doutora, boa tarde e bem-vinda, doutora Maria. Né? O convite. Acertei o nome, é Maria? Acertou, Maria, perfeito. Tem uma origem aí? Não sei. Italiano, né? Porque tem sol de prata, sim, né? sobrenome sim, o nome não. Doutora, quer dizer que as mais comuns, asma e bronquite? Sim, as doenças respiratórias crônicas, principalmente, são muito frequentes na população. E nessa época do ano, as crônicas que já existem, as agudas, ganham espaço com força. Estamos começando o nosso mês de junho, então, doutora, por favor, a gente precisa falar sobre isso. Por isso que a doutora Maria está aqui. Eu queria começar assim, a nossa diretora, a Carol, que está dirigindo o programa, ela falou assim: Frei, cuidado com o nosso pulmão, ele está frágil demais, não é só o nosso protótipo. Quando é que o nosso pulmão, aproveitando dessa dica da diretora, quando é que o nosso pulmão fica fraco demais, doutora? Olha, para quem tem um diagnóstico de uma doença respiratória crônica, precisa ter tratamento contínuo, tratamento regular. Não pode procurar assistência só quando tem sintoma, quando piora o sintoma. E aí as pessoas, elas fazem essa associação mais ou menos distorcida de que o meu pulmão está fraco. Muitas vezes não é um pulmão fraco, é um pulmão com uma condição crônica que não recebeu um tratamento adequado. O nosso pulmão, doutora, assim, a principal, claro, a função é o processo, é o sistema respiratório, enfim, essa troca do ar que o sangue também precisa, né? E agora, ele tem várias composições. Quando a gente fala assim de os brônquios estão neles, tudo nele, doutora? O brônquio é um canudinho que leva o ar das nossas narinas até os alvéolos, que são as unidades que fazem a troca gasosa. Okay. Né? Então, os alvéolos é como se fosse uma chave fechadura. Então, a gente entrega o oxigênio para o sangue e pega o gás carbônico, essa é a fisiologia normal. E aí você exala o gás carbônico. Então, o brônquio é essa estrutura que conecta a entrada do ar até a unidade de troca gasosa. E passa por dentro do pulmão. Conecta, faz toda essa conexão e aí ele tem um calibre maior nas vias aéreas mais proximais e aí ele vai se ramificando, feito uma copa de árvore, a partir do momento que ele adentra o parênquima pulmonar numa estrutura muito perfeita que Deus nos mandou, né? Então, essa ramificação brônquica, ela vai afunilando o calibre. Então, as unidades mais distais, elas são muito fininhas e muito numerosas. E as unidades mais proximais, elas são mais calibrosas e menos numerosas. E quando a gente fala de bronquite, é toda essa ramificação?
O brônquio não é só o brônquio direito e o brônquio esquerdo. É toda essa ramificação que está dentro do parênquima pulmonar. Existem outras doenças pulmonares, além da bronquite, existem várias doenças pulmonares, mas as bronquites são as mais comuns. Então, por isso que elas ganham mais espaço para o leigo, né? Entendi. Agora, doutora, quando a gente fala assim, doenças, asma, por exemplo, assim, também está nesse conjunto aí, está dentro, é uma doença que está dentro do pulmão, doutora? Sim, asma é um tipo de bronquite. Um tipo? É um tipo de bronquite. Existe bronquite aguda, existe bronquite crônica. Crônica é aquela doença que não tem cura. Você nasce com ela ou você desenvolveu essa doença por algum motivo. E aguda é aquela doença que acontece, tem começo, meio e fim, num curto espaço de tempo. Então, uma bronquite aguda, ela pode acontecer, por exemplo, por uma infecção por vírus, comum na criança, por exemplo. E uma bronquite crônica, no caso da asma, envolve um mecanismo alérgico usualmente. Então, existe uma inflamação naquele brônquio, naquele epitélio inteiro da via aérea, e o indivíduo começa a ter sintoma de inflamação desse brônquio, que é o que a doença provoca. Agora, a doutora falou assim que existem inúmeras doenças do pulmão. A gente lembra essas clássicas de pneumonia, né? Bom, asma e bronquite, que é o tema de hoje. O que mais, doutora, que a gente pode Existe recordar? fibrose no pulmão, existe hipertensão pulmonar, existem lesões agudas induzidas por novos hábitos de fumar, não tão cigarro eletrônico, doença tabaco relacionada, que podem desenvolver câncer de pulmão. Existem outras patologias que não comprometem exatamente os brônquios. Quando a gente assim viveu, né, graças a Deus, um mês passado a gente recebeu aquela grande notícia da Organização Mundial da Saúde, né, que foi decretado o fim da pandemia do coronavírus. Claro que a gente tem que se cuidar e precisa se cuidar bastante. Então, quando a gente fala assim do Covid lá atrás, ele também, dos órgãos mais afetados era o pulmão, doutora. Correto. Várias manifestações pela infecção do coronavírus podia acontecer no pulmão. Era mais comum pneumonia por vírus, né? Mas existe um monte de gente que fez bronquite aguda por causa de infecção pelo Covid, por exemplo. É uma das possibilidades da inflamação que o vírus provoca na via respiratória. Graças a Deus a gente está... A emergência acabou. A emergência acabou, né, doutora? O cuidado continua, Sim. o cuidado continua. Agora, doutora, vamos lá falar de bronquite propriamente dita. Bronquite é o quê? É uma gripe que eu não cuidei, um resfriado que eu não cuidei, ou seja, por que chegou a esse estado de uma bronquite? Boa, excelente ponto. Muita gente acha que fez alguma coisa de errado e por isso tem bronquite, né? Não é isso. A palavra ela deriva do latim, ite significa inflamação. Então, bronquite é uma inflamação no brônquio. Aí, de novo, você precisa distinguir se essa bronquite ela é agora ou se ela é sempre. Se ela é aguda ou se ela é crônica. A pessoa já pode ter nascido com isso? Existe com essa gente... predisposição? Com certeza. Principalmente a asma, que é uma doença super prevalente, né? Então, na população pediátrica pode até ter 20% de prevalência essa doença e na população adulta varia entre 15% e 20%. Bastante gente tem esse diagnóstico e é sim de característica hereditária. Geralmente tem outros indivíduos na família que compartilham sintomas alérgicos, então às vezes numa pessoa é mais rinite, da família, mais rinite, numa outra pessoa é mais bronquite, mas lembrar que a via respiratória ela começa nas narinas, então o sintoma alérgico de via aérea superior pode aparecer também junto com o sintoma de via respiratória inferior. Então, existe essa não é uma concomitância. gripe, um resfriado mal cuidado? Não é uma gripe, um resfriado Então, como mal é que entrou? cuidado. Como é que inflamou? Nasceu assim. Asma é uma doença heterogênea e que pode dar em qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, né? É mais comum as pessoas reconhecerem esse fenótipo, esse grupo de asmáticos que tem sintomas clássicos alérgicos na primeira infância e geralmente na adolescência dá uma melhorada e a pessoa faz um sintoma ou outro ao longo da vida adulta, mas tem aquela memória que a primeira infância foi super difícil, com chiado, desconforto respiratório, todo aquele cenário associado a esse tipo de doença. Mas, bem a verdade, existem pessoas que não tiveram absolutamente nada ao longo da vida e que, por alguma exposição, podem passar a manifestar sintomas asmáticos. Frente a uma exposição ocupacional, por exemplo, ou uma intoxicação exógena, fumaça, queimada, ou resolveu fumar um cigarro.
e aquilo serviu como um motivo desencadeante de sintoma respiratório crônico, ou mesmo na terceira idade associado à menopausa ou mesmo à obesidade. Então, em qualquer momento da vida, a pessoa ela pode passar a manifestar sintoma. Não é porque nunca teve que nunca terá. Então, são várias fontes que podem provocar uma bronquite. São várias fontes. Ou seja, não é assim, uma doença viral. Não. Também pode ser. Mas, assim, tem outras fontes que podem levar a um quadro de uma bronquite mais aguda, crônica. Sim, a aguda geralmente é autolimitada, 7, 10 dias, algumas pessoas até 3 semanas de sintomas. Mais do que isso, aí a gente já começa a ficar um pouco mais atento sobre a condição de cronicidade, se aquilo não é uma coisa passageira, aquilo é uma coisa que merece um tratamento a longo prazo. Das bronquites crônicas, a mais comum que representa esse grupo é a asma, mas a gente também tem a DPOC, que é uma sigla que nós médicos chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica e que popularmente as pessoas conhecem como bronquite enfisema ou a bronquite do cigarro, a bronquite do tabagista, né? Que é uma outra causa de bronquite que não nasceu com ela, foi provocada, né, secundária ao hábito de fumar. Mas como é que a doutora vai identificar? Não, isso você tem, não é pneumonia, isso não é um resfriado, não é uma gripe, isso é uma bronquite. Que sintomas que ela vai dar? Diferente dessas outras? Ou se mescla muito? Perfeito. O diagnóstico primário, ele é sempre pela história clínica do paciente e exame físico, né? Então, ouvir o doente, examinar o doente, já te dá uma pista com uma alta probabilidade de acerto, né? Então, o sintoma de doença crônica é sintoma recorrente de tosse, chiado no peito, falta de ar, despertar noturno por causa desses sintomas, limitação ao esforço, sensação de opressão no tórax. Então, são exemplos de sintomas que vão e que vêm, que melhoram e que voltam, em que épocas específicas do ano, classicamente, eles ficam mais prevalentes. Por exemplo, agora no outono e na sequência no inverno. Olha que interessante. Tem perguntas chegando, diretora? Tem perguntas chegando assim? A gente quer a sua participação também, viu? Para que você faça parte desse bate-papo aqui com a doutora Maria. Doutora, o Ricardo da Silva, de Lorena, São Paulo. Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo ao Saúde e Fé. É verdade que quem tem bronquite e asma precisa ter mais cuidado no tempo frio? Por quê? Pergunta o grande Ricardo, doutora. Ricardo, nunca esqueça que quem tem esse diagnóstico tem que ter cuidado sempre. Mas, se você tem esse diagnóstico e você está entrando numa época específica do ano que você sabe que você vai ter mais sintoma, sim, busque fazer um tratamento diário, um tratamento contínuo. O tratamento da doença respiratória, ele deve ser com medicação inalatória todos os dias e não apenas a vigência de crise. Essa é uma confusão que os pacientes fazem com muita frequência. Então, eles acham que porque melhorou depois de uma semana, 10 dias de medicação, aquilo está resolvido e numa próxima crise a assistência é procurada novamente. Não, condição crônica precisa ser tratada todos os dias, assim como hipertensão, assim como diabetes, que todo mundo tem a preocupação de tomar o seu remédio todos os dias e manter os seus parâmetros controlados. O frio, aproveitando a pergunta, o que o frio tem de diferente, né? O ar seco, que é comum nessa época do ano devido à estiagem, que é própria desse período do ano, e a temperatura do ar, isso é um motivo para desencadear o que a gente chama de broncoespasmo. Então, esse é um fator agressivo para a via respiratória. Então, esse é um fator desencadeante de crise, assim como poeira, assim como fumaça, assim como outros exemplos de situações que, quando entram em contato com a via aérea, provocam resposta exagerada, que é o espasmo do brônquio, que é esse sintoma mais desconfortável, mais exuberante, que o asmático chama de crise. Ok. A doutora falou poeira, o pó, a fumaça, poluição, tudo isso pode ser desencadear. Exatamente. Produto químico, inalante químico, então, às vezes uma pintura, uma reforma no ambiente doméstico, né? Alguns ofícios específicos, né? Então, o ofício de cabeleireiro, o ofício de construção civil, às vezes o indivíduo tem alguma exposição pontual, ou mesmo o profissional que trabalha com limpeza pode ter alguma exposição pontual, algum alérgeno, algum produto químico com cheiro mais importante e aquilo servir como desencadeante ou de sintoma pulmonar ou de sintoma nasal.
Doutora, eu sou lá de Santa Catarina, lá do sul, doutora. E assim eu lembro que a minha avó falava assim, olha, aquela pessoa está com aquele... É uma forma que ela ia falar de um chiado, né? Um chiado. Com apianço lá, o pessoal fala apianço, enfim, né? No sul. É próprio de uma asma esse tipo de chiado, doutora? Isso, o chiado é um som, né? Onde um ar tenta passar por um orifício apertado. Né? Sabe igual quando você está no alto de um prédio e aí uma quantidade muito grande de ar vai passar por uma frechinha da janela e faz aquele assobio bem alto? Então, você imagina que tem uma quantidade de ar tentando entrar no seu pulmão e o brônquio está tão apertadinho, porque ele está inflamado, que aquele som gera essa percepção que as pessoas chamam de chiado, né? Assim, em termo técnico disso é sibilância. Então, sim, é um sintoma típico de asma. A asma, ela também é catalogada como aguda, que é momentânea, circunstancial, sazonal e também crônica, doutora? Não, a asma é uma doença crônica. É crônica? É crônica. Tem esse diagnóstico, você não tem cura desse diagnóstico. O que acontece é que a doença ela tem uma característica de oscilar. Então, existem épocas da vida que ela tem atividade mais importante, épocas da vida que ela tem remissão espontânea. Épocas de atividade e épocas de remissão. A pessoa que tem esse diagnóstico, ela reconhece quando você verbaliza isso, né? Então, na primeira infância, ela experimenta períodos muito intensos dos seus sintomas. Na puberdade, aquilo dá uma melhorada, isso tem relação com os hormônios da idade. Na vida adulta, por exemplo, numa situação de gestação, essa menina pode voltar a ter sintoma de novo, ou muda de casa, muda de cidade, passa a ter exposição a coisas que não tinha antes, ganha um gatinho. Então, coisas da vida podem fazer com que aquela doença volte a manifestar sintoma, né? Então, existe essa heterogeneidade, tanto da apresentação dos sintomas, quanto da intensidade desses sintomas ao longo da vida. Esses gatilhos todos, né, doutora? Agora, doutor, uma pessoa que está... Eu estou perto de uma pessoa que está com asma, um quadro de asma. Estou perto de uma pessoa que está com bronquite. Isso vai me contaminar? Eu vou pegar também ou não pega? Tem duas, excelente pergunta, isso é uma confusão frequente também das pessoas. A asma não é uma coisa que você pega de alguém, você nasce com ela. Então não é possível você transmitir a asma para alguém. Salvo se a gente pode considerar transmitir por hereditariedade, né? Então, existe com muita frequência várias pessoas na família com sintoma alérgico, né? Mas sobre o conceito de contágio, isso não acontece. Nem com asma e nem com bronquite, que a asma é uma espécie de bronquite. Isso mesmo. Se a doença ela é crônica, ela é tua, você não passa ela para outra pessoa. Isso a manifestação dela, não pega, né? Não pega. Agora, uma pessoa pode ter asma e está com gripe, a pessoa pode ter bronquite e está com pneumonia, aí pega? Pode, daí pega. Gripe, infecção por vírus, infecção por bactéria, são outros exemplos de possibilidades que desencadeiam crise naquela pessoa que já tem aquele diagnóstico. Né? Então, eu dei o exemplo do pó, da oscilação do clima e etc. Infecção respiratória é um outro exemplo. E aí sim, se você tem, por exemplo, uma infecção por influenza, que a gente está na sazonalidade desse tipo de infecção nesse momento, estamos com muitos casos acontecendo, esse vírus, essa infecção por vírus pode contaminar outras pessoas do convívio daquele asmático. E essa influenza também pode desencadear uma crise naquele asmático, ou seja, quem tem esse diagnóstico pode sim ficar mais sintomático da própria doença, além do quadro infeccioso que já é previsto pelo vírus. Ou seja, a pessoa pode ter asma crônica, crônica, e pode desenvolver pneumonia, pode desenvolver um outro tipo, e vai passar isso, não vai passar Isso, aí porque tem um agente infeccioso, um vírus, um bicho, né, envolvido, um agente infeccioso que pode sim ser transmitido por saliva, perdigoto. Então, jamais assim, eu peguei bronquite do meu vizinho, do meu colega. Não, isso não existe. Não. Peguei asma da minha vizinha. Não existe. Não existe. Doutora Simone de Paula, de Nova Lima, Minas Gerais. Boa tarde, Simone. Deus te abençoe. Tenho bronquite asmática desde criança, mas hoje em dia quase não tenho crises. É possível que os sintomas sumam com o tempo? Aproveitando a pergunta da Simone, doutora, assim, crise. Que crise que pode ter? Simone, sim, é possível que os seus sintomas melhorem espontaneamente com o tempo. Eu comentei isso, né? Então, a asma ela tem esse comportamento que vai tendo períodos de atividade e remissão espontânea ao longo da vida para a maior parte dos pacientes, né? Então, não é todo mundo que tem doença grave. A maioria não tem doença grave e a doença vai se comportar dessa forma.
Mas ela escreveu ali, quase não tenho crise. Eu vou aproveitar essa pergunta para colocar assim, um alerta. É super comum o asmático se acostumar com a sua própria limitação, né? Então, às vezes, ele não tem objetivamente uma queixa, mas quando a gente começa a perguntar e para tentar entender o quanto aquela doença impacta a vida dele, ele está tão habituado com a sua limitação que para ele aquilo é um novo normal. Okay. Daí ele acha que a doença não está impactando a vida dele. Daí a importância de fazer uma avaliação, existem exames que a gente pode fazer para poder mensurar a função pulmonar, chama espirometria, né? Além de exame físico e de outros testes que a gente pode ver para poder compreender o quão aquela doença está ativa ou impactando aquilo, né? Aquele indivíduo. Então, sim, existe momentos da vida em que a pessoa fica com a doença em remissão espontânea, isso pode acontecer, tem relação demais com o momento da vida daquela pessoa, porque existem diversos fatores externos que podem impactar no controle ou descontrole da doença, okay. Mas é super importante também a gente ensinar para as pessoas o quão é importante elas valorizarem aquilo que elas sentem. Porque, na maioria das vezes, o alérgico ele se acostuma com seus sintomas. Doutora, é próprio disso, aquelas pessoas que têm que usar as famosas bombinhas, é justamente porque elas têm esse quadro, é crônico e Sim. não pode esquecer disso, doutora? Exatamente. De carregar consigo? O tratamento de doença respiratória é com medicação inalatória. A gente tem essa facilidade de poder colocar remédio aonde interessa. Né? Então, você inala um remédio e esse remédio chega onde tem o problema. Por esse motivo, a gente consegue ser muito assertivo, muito resolutivo com pequenas doses de medicação, né? Igual pomada. Okay. Pomada, você tem a possibilidade de passar em cima do ferimento uma pequena quantidade, não é assim? Então, na via inalatória, fazendo essa comparação, a dose da medicação inalatória, ela é pequena, né? Então, por que eu estou explicando isso? Porque existe um estigma em torno da bombinha, né? Até hoje, né? Então, antigamente, a gente tinha um tratamento rudimentar para asma que englobava um escopo medicamentoso pequeno, um arsenal básico. Hoje, 20, 25, quase 30 anos depois, a tecnologia em torno desse tratamento melhorou muito. As medicações elas são extremamente seguras, com doses que não atacam o coração, que não causam dependência. Isso não existe. Esse conceito é um conceito antigo que acompanha ainda. Então, tem muita gente que tem muita resistência a usar a terapia inalatória prolongada por conta desse preconceito Exato. De que aquilo vai lhe fazer um mal, né? Que aquilo não vai, não quer usar, quer ficar com sintoma crônico e fica buscando pronto atendimento, e pronto-socorro. Quando, na verdade... E a pessoa não sabe que, na verdade, aquela medicação do pronto-socorro, a longo prazo, prejudica muito mais aquele indivíduo do que fazer um tratamento contínuo com medicações melhores, mais adequadas para esse tipo de tratamento. Viu como valeu a pena perguntar, viu, gente? Quantas informações valiosíssimas. Estamos hoje aqui aprendendo com a doutora Maria sobre asma e bronquite, doenças respiratórias. As temperaturas estão baixando, a gente quer cuidar bem de você para viver essa estação do ano com segurança, viu? Viu, gente, a importância do exercício, da musculação, porque ativam os músculos, dão mais firmeza e, acima de tudo, alongamento, porque é uma forma também de aquecer e desaquecer a musculatura. Então, essa é a série que a gente está trazendo para você se cuidar mais e melhor e ter esse gosto pela prática da atividade física, viu? Mas vamos voltar ao nosso bate-papo com a doutora Maria, que o assunto de hoje é asma, bronquite, e a gente está aprendendo muito. A gente quer compartilhar ainda mais para você que está acompanhando Saúde e Fé. Doutora, riscos, quais são os fatores de risco assim que geram, que provocam, né, que são estupins de uma gravidade ainda maior quando a pessoa se descobriu asmática, se descobriu com bronquite? Sem dúvida, hábitos, né? Então, obesidade, sedentarismo, não adesão ao tratamento, o hábito de fumar, são exemplos comuns de possibilidades desse indivíduo ir piorando da sua doença e culminar em crises com intubação, UTI,
até desfechos como morte, por exemplo. A gente tem aí pessoas famosas que tiveram crises e evoluíram com desfechos fatais há alguns anos, não tanto tempo atrás, mas não tratar e negligenciar e esses hábitos associados ao descontrole da doença podem fazer com que essa pessoa tenha um risco, sim, de ter um desfecho muito ruim dessa doença, o que é muito ruim e muito preocupante, uma vez que nós estamos falando de uma doença absolutamente tratável. Ok. Né? Então, os números hoje são assustadores. Né? Então, a maior parte das pessoas que têm a doença não tem o diagnóstico e a maior parte das pessoas que têm o diagnóstico não estão controladas. Doutora, muita gente assim já aprendeu a lidar com situações, né, próprias. Por exemplo, vem aquele ano, sabe que vai ter uma crise, mas toma lá o seu chazinho, toma lá, né, a coisinha quente, procura se cuidar do seu jeito, né? Isso está futuramente, a longo prazo, está agravando porque ele não está buscando uma ajuda correta de um profissional correto, doutora? Com certeza pode piorar, né? Então, essa inflamação que acontece no brônquio, que é mediada por mecanismo inflamatório alérgico, mas com o tempo, se essa inflamação ela não é freada medicamentosamente, por exemplo, esse brônquio ele pode ficar irreversivelmente fechado, né? Okay. Então, em fases iniciais da vida da pessoa, quando a gente trata, esse mecanismo inflamatório ele é reversível. Então, o tratamento ele oferece controle porque ele de fato controla respeitando a fisiopatologia da doença. Okay. Se isso é negligenciado, esse processo ele vai tomando uma proporção que depois de anos fica muito mais difícil a gente conseguir oferecer para aquela pessoa um tratamento bom, com pequena dose de remédio, como poderia ter sido feito no início. Né? Okay. Então aí você acaba precisando de outras classes medicamentosas ou diversas associações medicamentosas para atingir um controle da doença. E mais do que isso, né, além de custo que isso gera, impacta demais a qualidade de vida daquela pessoa. Então eu costumo dizer o seguinte para os meus pacientes com asma: hoje você aprendeu, você se acostumou com o ruim, né? Se você pudesse dar uma voltinha no quarteirão com o meu pulmão e com o meu nariz, talvez você percebesse melhor o quão limitado você está. E se hoje você não decide controlar, amanhã você vai se arrepender, porque e aí os anos passam, a idade vem também e as coisas vão ficando aí mais tem difíceis. Aquele vizinho, aquela vizinha que tem uma garrafada, né, uma solução. Ou de repente eu vou lá, né, vejo uma propaganda bonita de um famoso na televisão, compre isso porque você quer, isso evita bronquite. Eu vou lá e compro e tomo por conta própria. E aí? Tem isso, tem a tartaruga embaixo da cama, tem diversas simpatias muito interessantes, né? Eu acho que são coisas que respeitam conceitos antigos, né? Como eu já mencionei, o conhecimento sobre a doença evoluiu demais nos últimos 20 anos, especificamente nos últimos 5 anos a gente teve um progresso imenso do ponto de vista científico no conhecimento da fisiopatologia da doença. Então hoje, cada vez mais a gente conhece possibilidades de tratamento que oferecem menos risco e mais resultado para o paciente, né? Então, desconstruir esses estigmas todos, como esse que a gente está falando, é muito maravilhoso esse espaço aqui, inclusive, para a gente poder falar sobre isso. É isso que a gente porque quer. É uma doença tão prevalente, veja, 20% de uma população, né? E é tão prevalente quanto a hipertensão e diabetes que as pessoas estão super falando sobre elas há muitos anos, né? Então, doença respiratória crônica e tudo que isso significa precisa sim ser dito e ensinado às pessoas, porque a forma de olhar para essas doenças precisa ser modificada. Ok. É isso que estamos aqui. A doutora pegou o espírito, é por isso que estamos aqui, trazendo médicos que se dispõem a vir até aqui, conversar, falar, orientar, ensinar, chamar atenção, puxar a orelha com amor, com carinho, porque nós queremos a sua saúde, viu? Pergunta chegando, a Super Jane Cardoso de Pouso Alegre, Minas Gerais. Boa tarde, Jane, bem-vinda aqui ao nosso programa. Tenho asma e uso bombinha. É possível que,
com o tratamento, um dia eu não precise mais usar? Pergunta a Jane, voltando ao caso das bombinhas, que de repente aqui tem, a doutora falou assim, constrangedor, né? Então chega assim, às vezes até humilhante, tem que pegar no ônibus uma crise de pegar aquela bombinha, então a pessoa já se assusta, sai de perto, tem tudo isso, então a pessoa já quer se livrar. Ela vai chegar um dia a se livrar disso, doutora Jane? Foi a mesma impressão que o senhor, quando eu li, assim, para ela perguntar possivelmente, não julgando, mas parece que ela está querendo, né, está incomodada, né, com essa possibilidade, então eu tive a mesma impressão. E aí a gente volta naquela discussão, né, sim, existem momentos que o indivíduo vai poder ficar sem usar a terapia inalatória diária, quando a gente entende que a doença entrou em remissão e o mais importante do que não usar a medicação por um tempo é ter a consciência de esse sintoma ele pode voltar, minha doença ela não tem cura, eu estou num bom momento agora e daqui X tempos eu posso ter uma exposição específica. Vou dar um exemplo, eu fui de férias para o litoral e fiquei numa casa que tinha um mofinho lá e aquilo pode servir como um sintoma, então não negligenciar o sintoma, né? Então reconhecer o sintoma de falta de ar, de chiado, de tosse e usar a medicação inalatória adequada tão logo você perceba esses sintomas. Isso é mais importante do que você ficar preocupado quando você vai poder parar de usar a bombinha, né? Então, assim, respeitar e utilizar a terapia inalatória corretamente. Isso. Agora, doutora, a senhora falou assim, a palavra assim, a pessoa está em remissão, ou seja, está controlada, etc. Mas é melhor, é bom garantir levar uma bombinha comigo para estar por perto ou não? Sempre. Sempre? Sempre, porque o asmático, a via aérea, ela responde de uma maneira exagerada a um estímulo que, para quem não é asmático, é inócuo, né? Então, o que para mim não acontece nada se eu tenho um contato com um pozinho lá do meu guarda-roupa quando eu estou mexendo nas minhas coisas. Para um asmático. Então, existem situações da vida previsíveis, existem situações da vida que são absolutamente imprevisíveis, não é? Então, como é que você vai controlar uma oscilação brusca de temperatura, por exemplo? Não está ao seu alcance isso, né? Não mexer naquele armário, naquela blusa guardada, está ao seu alcance, né? Agora, uma exposição absolutamente fora do programado, você não tem como controlar aquilo. Então, sim, você precisa saber que você tem esse diagnóstico, você precisa reconhecer os seus sintomas e, sobretudo, usar a medicação adequada quando você tiver sintoma. Então, gente, não esqueça, leve consigo. De repente, oxalá, você não precisa usar, está em remissão, não precisa usar. Mas leve, porque pode, do nada, aparecer uma crise, né? Como uma convulsão, assim, aparece, de repente, tem que estar o medicamento perto ali para você se proteger. O Super Henrique Lima, de Caconde, São Paulo. Boa tarde, Henrique, bem-vindo ao Saúde e Fé. Doutora, meu filho tem crises de bronquite muito fortes, principalmente quando o tempo fica muito seco. O que podemos fazer para amenizar essas crises, doutora? Assim? Acho que tem duas coisas interessantes aqui, Henrique. O primeiro é rever se o tratamento de base, né, o tratamento contínuo, ele está adequado, porque uma das principais causas de crises fortes é tratamento de base não adequado, né? Checar exposições, então, não estou dizendo que esse é o caso do Henrique, mas a gente está acostumado a ver casa de criança asmática que tem pais tabagistas, exposição a diversos pets, 5, 6 gatinhos na casa. Nada contra os gatinhos, mas em quem tem uma casa com alérgico, a gente precisa estar atento aos fatores desencadeantes, gatilhos. Então, checar as exposições, checar esse tratamento de base, praticar atividade física, né? Então, a gente também sabe que as crianças atualmente também estão bastante sedentárias e às vezes tem esse estigma, né, de que porque é asmático não deve correr, não pode jogar futebol. Então, se tem sintomas, se está correndo, de novo, esse tratamento de base precisa ser revisto, porque o controle total da doença é o objetivo do tratamento. Não é para ficar se acostumando com a recorrência dos sintomas, isso precisa ser revisto. E vacinas, eu acho que isso é uma outra coisa que nem sempre a gente conversa com o cuidado que a gente deve para esse público tão vulnerável à infecção respiratória, né? Porque o fato de ter a doença inflamatória deixa a via aérea mais susceptível, porque ela fica despida de defesas naturais em comparação a uma pessoa não alérgica, por exemplo, né? Então, existem vacinas para pneumonia, existem vacinas para infecções virais, existe vacina para coqueluche. Então, tem diversas vacinas para diversas causas de diversos agentes etiológicos que a gente pode usar esse recurso também. Eu vou voltar no tema vacina porque me lembrei de uma pergunta que eu tenho que fazer para a doutora. Mas eu voltando ao assunto das crises. Por exemplo, doutora, quando a pessoa está tendo assim, um episódio de infarto, a gente até, né,
os cardiologistas ensinam a gente a fazer aquela manobra de ressuscitação cardíaca, assim, os primeiros socorros. Quando a pessoa está tendo uma crise de epilepsia, etc., coloca um jeitinho para deitar, etc, etc. Agora, quando a pessoa está tendo uma crise asmática, eu estou vendo a pessoa entrando em crise asmática ali, brônquica. O que eu posso fazer, doutora? Eu que estou ali vendo. Sim, geralmente o indivíduo que tem esse diagnóstico e faz um acompanhamento adequado, ele tem uma prescrição também para essa situação, né? Então, em situação de crise, eu uso a medicação dessa forma, que usualmente são doses extras da medicação que a pessoa já faz uso. Então, se ela faz uso de uma bombinha que tem lá uma associação do anti-inflamatório com um broncodilatador no mesmo dispositivo e que ela tem que usar aquilo de manhã e de noite, por exemplo, e numa situação de crise, ela vai receber 2 doses, 3 doses, até 4 doses extras daquela mesma bombinha que ela já tem, enquanto ela ganha tempo para buscar ajuda, por exemplo, num pronto atendimento ou chamar o SAMU. A pessoa está numa festa, a pessoa não levou bombinha, não levou nada, está tendo uma crise ali, alguma coisa foi um estupim. Ou seja, o que eu posso fazer? O ar no rosto da pessoa, né, dá espaço, porque fica todo mundo em cima, piora a sensação de sufocamento, instintivamente a pessoa se abana, porque tem motivo, né, esse vento no rosto, ele traz um conforto para quem tem falta de ar importante e não tem jeito. No caso de uma crise de asma, a reversão, ela é medicamentosa, então logo for possível buscar ajuda, então chamar SAMU, buscar atendimento mesmo, porque é necessário tratamento medicamentoso. A doutora falou assim em relação à vacina, uma orientação, doutora, assim a gente vê, e muita gente, e eu acho fantástico o nosso programa Saúde e Fé, porque a gente traz aqui médicos profissionais que dizem, né, a verdade com propriedade, com conhecimento, com comprovação científica e tudo mais. Então, essas verdades que a gente gosta de passar para você com honestidade. Por exemplo, muita gente assim, tem preconceito. Agora estão colocando aí a vacina para a gripe junto com a outra também, Covid, etc, ambivalente, sei lá. Eu posso tomar, devo tomar, eu não vou tomar, eu não quero tomar mais, etc. E aí, doutora? Uma orientação. Essa é o top 1, perguntas de consultório atualmente, né? A gente tem, falando especificamente de gripe e Covid, a gente tem a vacina bivalente para Covid, que ela contempla 2 sorotipos de Covid, que é aquela cepa original lá do começo da pandemia e essa cepa que é mais prevalente desde o ano passado, a Ômicron, exatamente, que se espalha com facilidade, então por isso esse interesse de incluir essa cepa na vacina. Então a bivalente de Covid, ela tem o objetivo de imunizar Covid, né? Mas eu já tomei X doses. Tomei 4 doses. A orientação é tomar a bivalente, né? A orientação é tomar. Eu sou a favor da vacina? Sim. Você tomou? Tomei, né? Então, são perguntas cotidianas que eu recebo. Com relação à vacina da influenza, principalmente para todos devem tomar. Né? O Ministério da Saúde, ele prioriza os grupos de risco. Então, a vacina que o SUS disponibiliza é para indivíduos de risco de desfechos piores caso pegue a influenza. Quem está me ouvindo aqui já teve influenza sabe que é uma baita de uma gripe super forte, né? Às vezes até mais intensa do que a própria Covid neste momento que a gente está da infecção pelo Covid, né? Então hoje Covid você vê um monte de gente fazendo um resfriado comum. Influenza é uma gripe importante, são sintomas extremos, febre alta, prostração, dor no corpo, então a pessoa fica bem sintomática. Asma é fator de risco para a influenza, né? Então, existe associação de desfechos piores, maior número de internação, necessidade de hospitalização no asmático que pega influenza. Então, deve se vacinar. A orientação é fazer a vacina. A dose é uma vez por ano. A gente está acostumado com essa vacina desde 2009. Né? Covid, eu acho que cada momento do tempo a gente observa um comportamento dessa doença. Nesse momento, a gente está vivendo um bom momento, com infecções muito leves, raras as pessoas que se hospitalizam. Não era a realidade que a gente tinha em 2021. Né? Quem trabalhou em ambiente hospitalar, quem fez assistência ao paciente em 2021, de maneira não ambulatorial, de maneira hospitalar, a gente via, assim, indistintivamente todas as pessoas ficarem muito graves, né? Então, não é o que a gente vê hoje. E eu acho que a decisão da vacina, ela respeita o conhecimento de saúde pública, né? A vacina é uma estratégia coletiva, ela não é uma estratégia individual, né? Então, para esse momento que a gente está, a orientação é essa. Ok, que maravilha. E o ar-condicionado, tem muita gente que coloca assim aqueles
umidificadores diários, enfim, aquele balde de água no quarto, enfim, e aí? Aquilo também é bom, né? Então, só que eu vou fazer algumas ressalvas, Por favor. Então, não é para ficar aquele negócio ligado 24 horas, porque excesso de umidade gera o quê? Mofo, né? Então, e aquilo também precisa ser higienizado, porque dentro daquilo tem água e também pode ter mofo. Então, também não é interessante a gente aerosolizar mofo no ambiente. Então, é mais ou menos 8 horas das 24 é suficiente para você manter um umidificador naquele ambiente. Faz diferença, torna o ar com uma qualidade melhor para quem tem doença respiratória crônica. Então, eu dou uma recomendação de ligar à noite, por exemplo, porque se 8 horas são suficientes, a gente não precisa extrapolar muito mais. Vai dormir, liga, acordou, desliga, por exemplo, um umidificador, tá? E também no dia que chove não precisa ligar, né? Então, o ar já está úmido. Então, mais ou menos depois de uma semana que não choveu e você está desconfortável, sentindo a sua narina ressecada, você pode ligar. Você está percebendo que o clima tá mais favorável em termos de umidade relativa do ar, você não precisa ligar. Então, ficar atento só a esses detalhes. Daí a gente diz, menina, coloca-se um balde de água, coloca umas folhinhas de eucalipto ali e, nossa, isso trata asma e bronquite. Porque eu já fiz assim e deu certo. Isso não é uma verdade absoluta, né? Então, a folha de eucalipto, óleo essencial, são aromas, né? E da mesma forma que essa sensibilidade do asmático, ela é individual. Então, tem asmático que tem super problema com perfume X, mas não tem com perfume Y. Tem asmático que não tem problema com nenhum perfume, tem asmático que não tolera nenhum perfume. Então, a mesma coisa vai acontecer com eucalipto, com óleo, isso é individual. Se a pessoa nota, eu vejo bastante paciente na prática clínica, notar muito a piora com aroma, né? Até aqueles aromas que tem em banheiro, que tem aqueles cheirinhos, né? Aquelas coisas. Então, aromas, de uma maneira geral, se o indivíduo nota que aquilo piora, não é porque é eucalipto que ele deve ser usado, não é uma verdade absoluta. Que quantas informações valiosas, como vale a pena, como é bom esse programa, gente. A gente aprende barbaridade, ou seja, a gente aprende, toma consciência e está em nossa capacidade de colocar em prática, né, gente? Então, é a nossa responsabilidade para conosco e para com as pessoas que moram conosco também, viu? Já de volta com o nosso programa Saúde e Fé, agora todo sábado à tarde, aqui pela nossa rede Aparecida de Comunicação, minha gente. Hoje recebendo a doutora Maria Prata Soul de Passos Taube. Olha só, falei o nome completíssimo, Maria Prata Soul de Passos Taube, nossa médica pneumologista, está falando hoje sobre bronquite, sobre asma. Eu gostaria, doutora, que a senhora, vamos explorar um pouquinho nesse bloco, sobre essa questão assim, por que o tabagismo, né, ele faz tão mal ao pulmão e se hoje em dia as pessoas têm consciência da gravidade que é isso, porque a gente percebe também que os mais jovens estão também fazendo a prática do cigarro e de outras alternativas, assim. Pergunto se são boas, são maléficas, vão ter consequências lá na frente, como é que é? Excelente. A gente, historicamente, já foi um país com uma altíssima prevalência de tabagismo, né? Então, na década de 70, 80, a gente bateu um recorde de consumo de cigarro no Brasil e diversas políticas públicas ao longo do tempo contribuíram para que a gente fosse diminuindo a incidência de cigarro na população. O plantio do fumo, né, doutora? Assim, por exemplo. A agricultura, no plantio do fumo. Por exemplo. As grandes empresas, né? Por exemplo. Então, a taxação desse tipo de coisa, na própria comercialização do cigarro, proibir o hábito de fumar dentro de ambientes coletivos. Então, uma série de ações, né, os avisos na própria embalagem do cigarro, eles foram aparecendo com o tempo e foram contribuindo para que a prevalência diminuísse. Concomitantemente, o conhecimento sobre os malefícios do cigarro, que não são só no pulmão, né? Lembrar que o cigarro ele também provoca doença cardiovascular, câncer em diversos órgãos, não é só pulmão. Outras doenças associadas. Principalmente câncer, mas no pulmão especificamente, além do câncer, esse é um hábito que provoca bronquite crônica, o indivíduo ele fica enfisematoso, é uma doença própria relacionada ao hábito de fumar. Tem fibrose pulmonar, que pode também vir acompanhada, né, do hábito do tabaco. Então, atualmente, a prevalência da doença para o consumo de tabaco, ela melhorou. Porém, existe um momento muito crítico que eu acho que a gente está vivendo na nossa sociedade, que principalmente indivíduos mais jovens estão tendo acesso desenfreado aos dispositivos eletrônicos de fumar, né?
popularmente conhecido como cigarro eletrônico. Aquilo Está liberado isso aí? Não, é proibido, ou proibido. seja, tudo que você vê por aí na mão da moçada é contrabandeado. É clandestino. Uau! Então, não é uma coisa que é legalizada no nosso país. Os Estados Unidos recentemente deu um passo para trás, eles também proibiram, porque chega a um assustador número de 50% dos jovens já terem experimentado, e a gente também tem números semelhantes nos dados brasileiros, tá? Então, foi feita uma análise, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas, a gente tem um alto número de adolescentes que já experimentaram cigarro eletrônico ou que fazem uso frequente, né? Se o senhor não conhece, mas tem uma espécie de um cartucho, e nesse cartucho tem um óleo, e nesse óleo tem algumas substâncias que, quando é colocado numa espécie de um reator, que é um cigarro eletrônico que funciona mais ou menos assim, isso muda de cigarro para cigarro, de marca para marca, mas generalizando é assim. Então, aquilo faz uma reação e aí aquilo libera um vaporzinho. Esse vaporzinho, ele carrega substâncias químicas, entre elas a nicotina, né? Então, o jovem, às vezes, usa um cartucho de 50 miligramas de nicotina, sem se dar conta que 50 miligramas de nicotina é exatamente 50 cigarros convencionais. Então, 2,5 maços de cigarro num cartucho, em carga de nicotina, por exemplo. Então, aquilo induz uma alta dependência química no jovem. Ele acha que porque ele não está inalando fumaça, que aquilo não é... Porque o cigarro, saudável. Aquilo não é um produto de combustão, né? Então, Sim. O cigarro bota um fogo na ponta, aquilo entra uma fumaça quente. Não é tão nocivo e agressivo. Ele tem uma falsa percepção de que, como aquilo não é fedido, porque não tem cheiro de nada, aquilo não libera uma fumaça e parece que você está respirando um vaporzinho de água, e geralmente tem gosto, né? Que é justamente para deixar lúdico e atrativo, chiclete, não sei o que, menta, tem sabor, e aí a pessoa ela acha que aquilo não é prejudicial. Então, hoje, dentro da pneumologia, a gente está vivendo um momento muito crítico nesse contexto do hábito de fumar, né? Diversas doenças que não existiam estão aparecendo, então já tem gente que precisou de transplante de pulmão por causa da lesão aguda induzida pelo cigarro eletrônico, por exemplo, né? E existe um marketing em rede social, em diversos veículos de informação, que mostram para essa pessoa, para esse indivíduo, geralmente é um jovem, que ele pode usar aquilo e aquilo é ok, ou que o indivíduo que já tem o hábito de fumar pode usar aquilo como uma ponte para conseguir parar de fumar. Nada disso é verdade, o cigarro eletrônico é tão ruim quanto o cigarro. Para doenças a curto prazo, talvez seja até pior. Entendi. E para doenças a longo prazo, infelizmente, a gente vai ter que viver para saber, porque é uma nova maneira de usar, né, tabaco, e a gente ainda está conhecendo tudo que pode acontecer a longo prazo. Mas eu digo que a curto prazo o cenário é dramático. Tá vendo? Isso é um alerta para os pais, né? Para os pais, assim, de repente, se o meu filho não fuma cigarro cigarros convencionais, comprados lá, ele usa outro, é mais seguro, tem que deixar liberdade. Cuidado, gente, cuidado, porque, de repente, assim, esse prazer momentâneo, né, ele tem consequência na frente, né? O pulmão que está sendo detonado, outras doenças estão sendo associadas. Está acabando, você está estreitando ainda cada vez mais, assim, a vida do seu filho, desse adolescente, desse jovem. Então, por favor, aí, está aberta a campanha aqui no Saúde e Fé contra esse alerta aí que a gente tem que dar para as famílias, para a população, do malefício desses cigarros eletrônicos, assim, além do outro que já é classicamente conhecido que faz mal, né? Então, por isso que a gente quer proteger o pulmão, doutora. E o tratamento específico, assim, a pessoa chega no seu consultório com essas crises de asma, com bronquite já diagnosticada, o que vai começar a partir de agora? Eu sei que a doutora já pincelou, mas de uma forma, assim, bem mais concentrada agora, doutora. Como é o tratamento para parar de fumar? Isso, ou para uma crise de bronquite ou de asma. Tratamento que a medicina hoje oferece. Sim, parar de fumar em primeiro lugar, em segundo lugar, terceiro lugar, né? Você tem um diagnóstico, você precisa parar de fumar. Se você tem uma doença relacionada ao hábito de fumar, o seu tratamento ele começa parando de fumar. É importante isso ser dito, né? É importante isso ser colocado para a pessoa. E
conscientizá-la de que, além de parar de fumar, ela precisa encarar aquela doença como crônica e o tratamento, portanto, contínuo, todos os dias, assim como ela toma outras medicações ou não, mas provavelmente sim, diárias para outros diagnósticos que ela tem. Então, a terapia inalatória, na frequência que lhe foi prescrita, existem exames que devem ser realizados, então, função pulmonar, exame de imagem, então, existe avaliação através de exames para esse diagnóstico, para esse acompanhamento. E aí, consultas periódicas, 3, 4 meses é suficiente para poder fazer um acompanhamento mais de perto. Tá vendo, gente, como vale a pena a gente saber dessas orientações, tudo isso? Tratamento, ou seja, cura, né? Aquela palavrinha que a gente gosta de ouvir, não tem, porque são doenças crônicas, mas acima de tudo, assim, sabendo que tem tratamento, orientação, qualidade de vida, ou seja, a pessoa pode, né, mesmo tendo bronquite, asma, né, pode ter uma vida normal, doutora. Com certeza, né? com certeza. Eu acho que é isso, né? Acho que é uma mensagem importante de ficar hoje, não é? Porque você tem um diagnóstico de asma que você tem que se acostumar com a sua limitação. Ao contrário, hoje a gente tem um arsenal terapêutico e um conhecimento sobre a fisiopatologia da doença que nos permite proporcionar tratamentos muito assertivos, né? Então, se você tem muito sintoma, provavelmente o seu tratamento precisa ser revisto e você precisa usar outras combinações medicamentosas para atingir o controle da doença, bem como o controle de outras situações que a gente sabe que atrapalham o controle da doença, como a gente já mencionou aqui, não fumar, praticar atividade física, controle do peso e assim por diante. Ô, doutora Maria, a gente sabe que, não estou explicando, a gente está falando do sistema respiratório, bronquite, asma e tudo que é o processo do nariz, o ar que entra, etc., que já está ali meio que sendo purificado antes de chegar no pulmão. E pessoas assim que têm, por exemplo, como é que eu posso fazer a higiene do nariz, doutor? Assim, eu uso soro, água, assopro, como é que é? Justamente para facilitar, doutor, assim, a respiração numa situação, principalmente aqueles que vivem com essa realidade da asma e da bronquite. Perfeito. Não dá para a gente dissociar tratamento de asma e de rinite. Geralmente são condições que coexistem em 80% dos asmáticos. Tá. Então, geralmente, realmente, o paciente tem que se preocupar com o nariz dele também. Não dá para eu focar só no pulmão e esquecer de abordar com esse paciente a questão do nariz. Fazer a limpeza com soro fisiológico, eu costumo dar um exemplo assim para os pacientes. Imagina que você tem um piso bem branquinho, bem limpinho e alguém entra com uma bota e deixa aquela marca de barro ali. Você pode não fazer nada e aquilo com o tempo vai se espalhando e vai ficar difícil de você limpar, ou você pode rapidamente já fazer uma higiene antes que aquilo piore e se espalhe, né? Então, as coisas do ambiente, né? Então os alérgenos presentes no ambiente, eles param no seu nariz. A função primordial das narinas é limpar e umedecer o ar, umidificar o ar, né? Quando o ar entra para o seu pulmão. Então, vai parar ali no seu nariz alérgenos, pólen, poeira, etc. Quando você tem o hábito de fazer uma limpeza, uma higiene com soro fisiológico na sua narina... Quando? Diariamente. Diariamente. Provavelmente você vai evitar crises de rinite, porque você está fazendo essa limpeza mecânica tão logo aquele agente pare ali na sua narina. Então, todos os dias fazer uma higiene, você não precisa fazer aquela garrafinha, aquele squeeze de água com aquele volume inteiro de soro fisiológico no nariz, como a gente vê em vários vídeos que circulam nas redes sociais. Mas você pode usar soro fisiológico com o próprio conta-gotas, não precisa ser sofisticado. Já tem uns sprays, você aperta e sai um jatinho. Spray, o conta-gotas, você pode comprar, às vezes, até mais econômico. Você compra um frasco de soro fisiológico, um conta-gotas e coloca um conta-gotas em cada narina. Isso é suficiente para você fazer uma limpeza mecânica. Entendi. E aí, a depender da intensidade da sua doença, o seu médico vai te prescrever ou não um remédio também para poder desinflamar aquela mucosa, porque a mucosa da narina inchada por causa de alergia dificulta a passagem do ar. Então, às vezes, a pessoa também precisa de uma medicação, que não é aquela que as pessoas têm o vício e guardam no bolso e jogam um frasco para dentro de uma substância que faz vasoconstrição na narina, que dá alterações cardiológicas, né? Então, existem sprays nasais que não causam efeitos adversos cardiovasculares e que adequadamente tratam a narina, ou seja, não se automedique para a rinite. Ok. Né? Às vezes, doutora, a gente está assim com o mundo na palma da nossa mão,
Na internet está aqui. Às vezes a gente consulta, tem informação. Eu posso confiar em tudo aquilo que eu leio ali? Com certeza de orientação não. médica falando? Com certeza não. Infelizmente, a gente sabe que tem bastante conteúdo inadequado na rede social, em plataforma de pesquisa, né? Infelizmente, que se rotulam da Universidade X ou com o professor de não sei da onde. Tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Acho que a melhor maneira é você ter um médico da sua confiança e um profissional de saúde. Existe muito profissional de saúde, fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, com conhecimento imenso sobre a doença, que pode também te dar informações verdadeiras. Na dúvida, médico. Visite um médico, pergunto para ele, viu? Gente, tivemos o prazer de conversar com ela, a doutora Maria Prata, sou de Passos Taube, nossa médica pneumologista. Foi uma aula enorme, todos os contatos dela estão aparecendo na tela, viu? Pode dar aquele print ali, entre em contato porque vale a pena. Tem Instagram, tem telefone, clínica, e-mail, tá tudo aí na tela para você copiar. Doutora Maria, que alegria, né? Muito obrigado. Prazer é meu. Primeira vez no programa, pela oportunidade. Né? E muito obrigado, se comunicou muito agradeço. bem, falou-se com uma pedagogia fantástica. Obrigada, doutora, muito né? obrigada. Deus abençoe, doutora. Amém. Parabéns. Obrigada, obrigadão. O programa é Saúde e Fé, você sabe disso, né? Então a gente quer, nesse momento, também dedicar o nosso tempinho para cuidar do nosso espírito, esse alimento espiritual, através do nosso momento de oração. Deus Todo-Poderoso e Eterno, reconheço Tua bênção na minha saúde e retorno a Ti o meu mais sincero agradecimento por isso. Imploro Tua graça por fazer melhor uso da minha vida do que eu possa corrigir todos os erros de minha vida, que eu possa melhorar em virtude, ser um exemplo para os outros e dedicar a Ti a minha saúde, que é um dom especial. Amém. Minha gente, o Saúde e Fé está com uma novidade para o nosso momento, para esse momento de oração. A partir desse programa, nós vamos começar uma série de 13 episódios em que iremos mostrar obras de saúde conduzidas pelos frades franciscanos. A Associação e Fraternidade de São Francisco de Assis, na providência de Deus, é uma entidade cristã sem fins lucrativos, dedicada a enfrentar, acolher, cuidar e se colocar no lugar daqueles que mais necessitam, estando sempre a serviço da vida, da saúde. Eles são responsáveis por mais de 70 serviços de saúde e assistência espalhados por todo o nosso país. Com certeza, algo que precisamos partilhar. Afinal, são ações da providência. Acompanhe este momento também forte dentro desse quadro Momento de Oração. Paz e bem. Estamos dando início a uma nova série, Ações da Providência, no programa Saúde e Fé. Nosso objetivo é mostrar para vocês a ação da providência de Deus na vida da Igreja e de nossa Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. E hoje vamos falar um pouquinho de como tudo isso começou. Comece fazendo o necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Esta é uma frase de São Francisco de Assis. Assim foi na sua vida. São Francisco teve uma inspiração divina de viver o Santo Evangelho, olhando para os mais necessitados, para aqueles que mais precisavam. E ao se encontrar com um leproso da época, São Francisco se aproxima, beija o leproso, sai de si e vai ao encontro do outro. Essa experiência fez com que São Francisco atraísse muitos jovens para o seu segmento. E até hoje experimentamos essa graça de Deus na sua igreja. Assim foi na vida também de Padre Nélio Belotti, hoje Frei Francisco. Um dia recebeu um chamado e uma inspiração de Deus e de São Francisco de Assis para repetir o abraço de São Francisco no leproso de hoje.
Frei Francisco, em 1985, fundou a Associação Lar São Francisco de Assis, no intuito de cuidar dos dependentes químicos da época. Mais tarde, nascia a Fraternidade. Em 2000, pelo então bispo de São José do Rio Preto, D. Orani João Tempesta, a nossa querida Fraternidade foi reconhecida como Associação Pública de Fiéis. A partir daí, vários frutos foram se espalhando pelo Brasil e pelo mundo desta tão linda missão. Na nossa fraternidade, nós temos um fundamental importante, que é esta cruz. E esta cruz que não nasceu de uma história contada, não nasceu de um desenho, de um paisagista, não. Ela nasceu de um fato, de uma realidade. Quando eu estava trabalhando no hospital de Jaci e tinha um paciente muito mal e que não havia possibilidade de pulsionar a sua veia. Só que ele estava mal fisicamente, mas de cabeça ele estava muito bem. E de repente, tentando pulsionar essa veia de qualquer forma, ele disse assim para mim, olhou para mim e disse: não precisa mais, Frei, porque o Senhor já injetou amor em mim. A hora que ele disse isso, você já injetou amor em mim, eu disse assim, aqui surge então a logomarca da nossa fraternidade. A cruz de Cristo, que é a nossa cruz. A cruz que tem os pés no chão, a cruz que tem os braços abertos para acolher a todos indistintamente e a cruz que nos aponta para o céu. A seringa que eu usava, ela estava toda vermelha, porque tinha que aspirar o sangue. Então eu vi ali, naquela seringa, naquele sangue, as gotas de amor. A nossa fraternidade tem por carisma viver o Santo Evangelho, repetindo o abraço de São Francisco de Assis no leproso de hoje. E quem são os leprosos de hoje? São todos os excluídos, os doentes, os dependentes. É para estes que nós voltamos o nosso olhar de cuidado e assistência. Vivendo esse carisma em 3 dimensões. Na dimensão contemplativa, numa vida de oração, não numa oração estática, mas numa oração que me faz ir ao encontro do irmão. Tudo o que faço é uma oração. Na dimensão missionária, onde sou convidado a estar com aqueles que ninguém quer. Aí estamos com a missão Amor que Cura, nos presídios, nos lixões, nas periferias. E na nossa dimensão assistencial, com os nossos mais de 70 serviços, como hospitais, ambulatórios de álcool e droga, casas de recuperação, abrigos, asilos, nestes serviços, mostrando a ação de Deus e o cuidado com aqueles que mais sofrem. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação e convidar você a nos acompanhar nos próximos programas. A providência de Deus acontece, mas necessita da extensão do seu coração e da generosidade das suas mãos. Deus te abençoe, paz e bem. Obrigado, Frei Bartolomeu e todos os franciscanos por partilharem essa missão conosco, missão de saúde e cuidado com o próximo. Nos próximos programas nós vamos conhecer outras obras, viu? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, vamos invocar uma bênção especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que através desse sacramental, desça sobre cada filho, cada filha que nos acompanha, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar sua água. E Deus abençoe você, viu?
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe e Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, por intercessão de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, por intercessão de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E como mensagem para você, cuide bem desse corpo, minha gente. Ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Um bom resto de sábado, bom final de semana e certamente na semana que vem estaremos juntinhos aqui com mais uma edição do nosso queridíssimo Saúde e Fé. Deus abençoe.